Olá, meus amigos, começamos um novo livro, No Mundo Maior, André Luiz e Chico Xavier, nos dizendo sobre a vida no mundo espiritual. Hoje vamos ver o capítulo 1, Entre Dois Planos. Esplendia o luar revestido dos ângulos da paisagem de intensa luz. Maravilhosos cúmulos a oeste, espraiados no horizonte, semelhavam-se a castelos de espuma láctea, perdidos no imenso azul, confinando com amplidão. O quadro terrestre contrastava com o doce encantamento do alto, deixando entrever a vasta planície, recamada de arvoredo em pesado verde escuro. Ao sul, caprichosos cerros reclinavam-se do céu sobre a terra, simbolizando adornos de gás esvoaçante. Evoquei nesse momento a juventude da humanidade encarnada, perguntando a mim mesmo se aquelas bandas alvas do firmamento não seriam faixas celestiais a protegerem o repouso do educandário terrestre. Ele se refere às nuvens, cúmulos, nimbos. A solidão imponente do plenilúnio infundia-me quase terror pela melancolia de sua majestosa e indizível beleza. A ideia de Deus envolvia-me o pensamento, arrancando-me notas de respeito e gratidão que eu, entretanto, não chegava a emitir. Em plena casa da noite, rendia culto de amor ao Eterno, que lhe criara os fundamentos sublimes de silêncio e de paz, em refrigério das almas encarnadas na crosta da terra. O luminoso disco lunar irradiava, destarte, maravilhosas sugestões. Aos seus reflexos, iniciara-se a evolução terrena, e numerosas civilizações haviam modificado o curso das experiências humanas. André está poético hoje, né? Aquela mesma lâmpada suspensa, a lua, clareava o caminho dos seres primitivos, conduzida aos passos dos conquistadores, norteava a jornada dos santos. Testemunha impassível, observara a fundação de cidades suntuosas, acompanhando-lhes a prosperidade e a decadência. Contemplava as incessantes renovações da geografia política do mundo. Brilhara sobre a testa coroada dos príncipes e sobre o cajado de misérrimos pastores. Presenciara todos os dias, há longos milênios, o nascimento e a morte de milhões de seres. Sua augusta serenidade refletia a paz divina. Cá embaixo, desencarnados e encarnados, possuidores de relativa inteligência, pedíamos proceder a experimentos, reparar estranhadas, contrair compromissos ou edificar virtudes entre a esperança e a inquietação, aprendendo a recapitulando sempre, mas a lua, solitária e alvinente, trazia-nos a ideia da tranquilidade inexpugnável da divina lei. A região do encontro está próxima. A palavra do assistente Calderaro interrompeu-me a meditação. O aviso fazia-me sentir o trabalho, a responsabilidade. Lembrava, sobretudo, que não me encontrava só. Não viajávamos ambos sem objetivo. Em breves minutos, partilharíamos os trabalhos do instrutor Eusébio, abnegado paladino do amor cristão, em serviço de auxílio a companheiros necessitados. Eusébio dedicara-se de há muito ao Ministério do Socorro Espiritual, com vastíssimos créditos em nosso plano. Renunciara a posições de realce e adiara sublimes realizações, consagrando-se inteiramente aos famintos de luz. Superintendia prestigiosa organização de assistência em zona intermediária, atendendo a estudantes relativamente espiritualizados, pois ainda jungidos ao círculo carnal, e a discípulos recém-libertos do campo físico. A enorme instituição a que se dedicava
direção fulgurante, regurgitava de almas situadas entre as esferas inferiores e as superiores. Gente com imensidão de problemas e de indagações de toda espécie, a requerer-lhe paciência e sabedoria. Entretanto, o indefeso, incansável, missionário, malgrado ao constante acúmulo de serviços complexos, encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulato, sem recursos de elevação para vir ao encontro de seu verbo iluminado na sede superior. Quer dizer, Eusébio descia, já que esses alunos não tinham condições espirituais de subir até ele, no plano espiritual, mesmo durante o sono, ele descia uma vez por semana. Não o conhecia pessoalmente. Calderaro, porém, recebia-lhe a orientação, de conformidade com o quadro hierárquico, e a ele se referia com entusiasmo do subordinado, que se liga ao chefe, guardando o amor acima da obediência. O assistente, a seu turno, prestava serviço ativo na própria crosta da terra, a atender de modo direto aos irmãos encarnados, especializara-se na ciência do socorro espiritual, naquela que entre os estudiosos do mundo poderíamos chamar de psiquiatria iluminada, setor de realizações que há muito tempo me seduzia. Dispondo de uma semana sem obrigações definidas, dentre os encargos que me diziam respeito, solicitei ingresso na turma de adestramento, da qual se fizera Calderaro eminente orientador, tendo-me ele aceito com gentileza, característica dos legítimos missionários do bem, e propondo-se conduzir-me carinhosamente. Encontrava-se em oportunidade favorável aos meus propósitos de aprender, pois a equipe de preparação que lhe recebia ensinamentos excursionava em outra região, a labutar em atividades edificantes. À vista disso, poderia dispensar-me toda a atenção, auxiliando-me os desejos. Os casos que lhe eram atinentes, explicou-me solícito, não apresentavam continuidade substancial. Desdobravam-se, constituíam obra de improviso, obedeciam ao inopidado das ordens de serviço ou das situações. Noutros campos de ação, fazia-se imprescindível o roteiro, previstas as condições e as circunstâncias. No quadro de responsabilidades, porém, que lhe estavam afetas, diferiam as normas. Importava acompanhar os problemas, quais imprevistas manifestações da própria vida. Em virtude de tais flutuações, não traçava a rigor programas quanto a particularidades. Executava os deveres que lhe competiam, onde, como e quando determinassem os desígnios superiores. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia-se ao socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Olha que absurdo, que coisa incrível! Que tarefa preciosa! Para isso, o missionário atuante era compelido a conhecer profundamente o jogo das forças psíquicas, com um acedrado devotamento ao bem ao próximo. Calderaro, nesse particular, não deixava perceber quaisquer dúvida. A bondade espontânea lhe era indício de virtude, e a inquebrantável serenidade revelava-lhe a sabedoria. Não lhe gozava o convívio desde muitos dias, abraçara-o na véspera pela primeira vez. Bastou, no entanto, 1 minuto de sintonia para que se estabelecesse entre nós sadia intimidade. Embora lhe reconhecesse a sobriedade verbal, desde o momento do nosso encontro, permutávamos impressões como velhos amigos. Seguindo-lhe, pois, os passos afetuosamente, de alma edificada na fraternidade e na confiança, vi-me reduzida a distância de extenso parque em plena natureza terrestre. Em torno, árvores robustas, de copas farfalhantes, alinhavam-se à maneira de sentinela adrede postadas para velar-nos pelos serviços. O vento passava cantando, em surdina, com o recinto iluminado
de claridades inacessíveis à faculdade receptiva do olhar humano. Aglomeravam-se algumas centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Amigos de nossa esfera atendiam-nos com desvelo, mostrando interesse afetivo, prazer de servir e santa paciência. Reparei que muitos se mantinham de pé. Outros, contudo, se acomodavam nas protuberâncias do solo acautifado de relva macia, em palestra grave e respeitosa. Ambientando-me para aquela hora de extrema beleza espiritual, Calderaro avistou-me. Na reunião de hoje, o instrutor Eusébio receberá estudantes do espiritualismo em suas correntes diversas, que se candidatam aos serviços de vanguarda. Oh, exclamei curioso, não se trata, pois, de assembleia de grupo de indivíduos filiados indiscriminadamente às escolas de fé? O assistente esclareceu de pronto. A medida não seria aconselhável no círculo de nossa especialidade. O instrutor afeiçoou-se ao apostolado de assistência a criaturas encarnadas e às recém-libertas da zona física, em particular, precisando aproveitar o tempo com as horas de preleção para o máximo de aproveitamento. A heterogeneidade de princípios em centenas de indivíduos, cada qual com sua opinião, obrigaria a digressões difusas, acarretando condenáveis desperdícios de oportunidades. Quer dizer, ele só reunia aqueles que já tinham uma introdução à espiritualidade, de todas as fés, mas espiritualidade. Fixou a multidão demoradamente e acrescentou: temos aqui um cálculo aproximado de 1.200 pessoas. Deste número, 80% se constituem de aprendizes dos templos espiritualistas, em seus ramos diversos, ainda inaptos aos grandes voos do conhecimento, conquanto nutram fervorosas aspirações de colaboração no plano divino. São companheiros de elevado potencial de virtudes, exemplificam a boa vontade, exercitam-se na iluminação interior através de esforço louvável. Contudo, ainda não criaram o cerne da confiança para uso próprio. Tremem ante as tempestades naturais do caminho, hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma, exigindo de nós particular cuidado, pois que, pelos seus testemunhos de diligência na obra espiritualizante, são os futuros instrumentos para os serviços da frente. Apesar da claridade que lhes assinala as diretrizes, ainda padecem desarmonias e angústias que lhes ameaçam o equilíbrio incipiente. Não lhes falece, porém, a assistência precisa. Instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. A libertação pelo sono é o recurso imediato de nossas manifestações de amparo fraterno. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente. Em seguida, porém, fortalecem a mente, devagarinho, gravando-nos o concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres e inspirações beneficentes e salvadoras, através de recordações imprecisas. Fez breve pausa e concluiu: os demais são colaboradores de nosso plano em tarefa de auxílio. Quer dizer, 80% são esses alunos e os outros são os colaboradores. A organização dos trabalhos era digna de sincera admiração. Estávamos num campo substancialmente terrestre. A atmosfera, impregnada de aromas que o vento espargia em torno, recordava-me o lar da terra, contornado de seu jardim em noite cálida. Que teria eu realizado no mundo físico se recebesse em outro tempo aquela bendita oportunidade de iluminação? Aquele punhado de mortais, sob os raios da lua, afigurou-se-me assembleia de privilegiados, favorecidos por celestes lumes. Milhões de homens e mulheres a dormir em cidades próximas, algemados
aos interesses imediatos e ansiando a permuta das mais vis sensações, nem de longe suspeitariam a existência daquele original aglomerado de candidatos à luz íntima, convocados à preparação intensiva para incursões mais longas e eficientes na espiritualidade superior. Teriam a noção do sublime ensejo que lhes aprazia? Aproveitariam a dádiva com suficiente compreensão dos valores eternos? Marchariam desassombrados para a frente ou estacionariam ao contato dos primeiros óbices no esforço iluminativo? Calderaro percebeu-me as silenciosas perquisições e acrescentou: nossa comunidade de trabalho se dedica, essencialmente, à manifestação do equilíbrio. Não ignoras que a codificação do plano mental das criaturas, ninguém jamais a impõe. É fruto de tempo, de esforço, de evolução. E o edifício da sociedade humana, em um atual momento do mundo, vem sendo abalado nos próprios alicerces, compelindo imenso número de pessoas a imprevistas renovações. Certo não te surpreenderás se eu disser que, em face do surto da inteligência moderna, que embate na paralisia do sentimento, periclita a razão. O progresso material atordou a alma do homem desatento. Grandes massas, há séculos, permanecem distanciadas da luz espiritual. A civilização, puramente científica, é um Saturno devorador e a humanidade de agora se defronta com implacáveis exigências de acelerado crescer mental. Daí o agravo de nossas obrigações no setor da assistência. As necessidades de preparação do espírito intensificam-se em ritmo assustador. Nesse instante, alcançamos a multidão pacífica. Meu interlocutor sorriu, frisando: o acaso não opera prodígios. Qualquer realização há que se planejar, atacar, pôr a termo, para que o homem físico se converta em homem espiritual. O milagre exige muita colaboração de nossa parte. Lançou-me um olhar significativo e concluiu: as asas sublimes da alma eterna não se expandem nos acanhados escaninhos de uma chocadeira. Há que trabalhar, brunir, sofrer. Nesse momento, aproximou-se alguém dirigindo-se a palavra. Era um solícito companheiro, informando-nos de que Eusébio penetrara o recinto. Efetivamente, em saliência próxima, comparecia um missionário, ladeado de 6 assessores, todos envoltos em halos de intensa luz. O abnegado orientador não exibia os traços de venerável senectude, de velhice, com que, em geral, imaginamos os apóstolos das revelações divinas. Mostrava-nos uma figura de homem robustos, em plena madureza espiritual. Os olhos escuros e tranquilos pareciam fontes de imenso poder magnético. Contemplava-nos sorridente, qual simples colega. A presença dele impusera, porém, respeitoso silêncio. Cessaram todas as conversações que aqui e ali se entretinham, e ante aos fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores. Apenas o vento calmo erguia a voz, sussurrando algo de belo e misterioso à folhagem. Sentamo-nos todos à escuta, enquanto o instrutor se mantinha de pé. Observando-o quase de frente a frente, eu podia agora apreciar-lhe a figura majestosa, respirando segurança e beleza. Do rosto imperturbável, a bondade e a compreensão, a tolerância e a doçura irradiavam simpatia inescindível. A túnica ampla, de tom verde claro, emitia esmeraldinas cintilações. Aquela vigorosa personalidade infundia veneração e carinho, confiança e paz. Consolidada a quietude no ambiente, elevou a destra para o alto e orou com inflexão comovedora. Senhor da vida, abençoa-nos o propósito de penetrar o caminho da luz. Somos teus filhos, ainda escravos de círculos restritos, mas a sede do infinito
dilacera-nos os véus do ser. Herdeiros da imortalidade, buscamo-te as fontes eternas. Esperando, confiantes em tua misericórdia, de nós mesmos, Senhor, nada podemos. Sem ti somos frondes decepadas, que o fogo da experiência tortura ou transforma. Unidos, no entanto, ao teu amor, somos condicionadores gloriosos de tua criação interminável. Somos alguns milhares neste campo terrestre. E antes de tudo, louvamo-te a grandeza, que não nos oprime a pequenez, dilata-nos a percepção diante da vida, abre-nos os olhos, ennevoados pelo sono da ilusão, para que te divisemos tua glória sem fim. Desperta-nos docemente o ouvido, a fim que percebermos o cântico da tua sublime eternidade. Abençoa as sementes de sabedoria que os teus mensageiros esparziram no campo de nossas almas. Fecunda-nos o solo interior, para que os divinos germes não pereçam. Sabemos, Pai, que o suor do trabalho e a lágrima da redenção constitui adubo generoso, a floração de nossas sementeiras. Todavia, sem a tua bênção, o suor enlanguece e a lágrima desespera. Sem a tua mão compassiva, os vermes das paixões e as tempestades de nossos vícios podem arruinar-nos a lavoura incipiente. Acorda-nos, Senhor da vida, para a luz das oportunidades presentes, para que os atritos da luta não se inutilizem. Guia-nos os pés para o supremo bem. Reveste-nos o coração com a tua serenidade paternal, rebustecendo-nos a resistência. Poderoso Senhor, ampara-nos a fragilidade. Corrige-nos os erros, esclarece-nos a ignorância, acolhe-nos em teu amoroso regaço. Cumpra-se, Pai amado, os teus desígnios soberanos, agora e sempre, assim seja. Finda a comovente rogativa, o orientador baixou os olhos, nevoados de pranto, e então vi, dominado de júbilo, que da incognoscível altura da claridade diferente caía sobre nós em jorros cristalinos. Partículas semelhantes à prata eterizada choviam no recinto, infiltrando-se nas raízes das árvores mais próximas, lá fora. Ignoto encantamento fizera-se em minha alma ao contato dos eflúvios divinos. Reparei que as minhas forças gradualmente serenavam, em receptividade maravilhosa. Em torno pairavam as mesmas notas de alegria e de beleza, pois a calma e a aventura transpareciam em todos os rostos, voltados estáticos para o instrutor, em redor do qual se mostravam mais intensas as ondas de luz celeste. Sublime felicidade inundava-me todo o ser, mergulhava-me em indefinível banho de energias renovadoras. Meus olhos foram impotentes para conter as lágrimas felizes que as formosas cintilações me destilavam das fontes ocultas do espírito. E antes que o nobre mentor retomasse a palavra, agradeci em silêncio a resposta do céu, reconhecendo na prece, mais uma vez, não só a manifestação da reverência religiosa, senão também o recurso de acesso aos inesgotáveis mananciais do divino poder. Muito bonita a preparação, não é verdade? Vamos ver o que nós podemos observar desse capítulo. Percebemos que André deixou de ser o curioso impulsivo e passou a ser mais poético em suas descrições. Em nosso lar era mais inconformado e aos poucos foi amadurecendo. Vamos aos comentários. Primeiro, André começa o capítulo descrevendo a paisagem. E pela descrição percebemos que em tudo a paisagem é como a que vemos diariamente na Terra, que habitamos quando encarnados, porém mais bela, mais equilibrada em seus detalhes. Não nos descreve entulhos, fumaça, poluição, apenas as belezas naturais do planeta, mas com delicados detalhes. Vamos lembrar que eram obras anteriores. Pudemos ver também paisagens duras, sombrias e habitadas por seres monstruosos e tristes. Nós nos lembramos das viagens de André, não é verdade? Mas nesse canto está tudo lindo e maravilhoso. Assim como
Na terra dos encarnados, temos também aqui paisagens paradisíacas e paisagens devastadas pela ignorância humana. Cabe a cada um de nós contribuir para a paisagem que desejamos viver. Depois que deixarmos nosso corpo físico, vamos habitar essas paisagens espirituais e ela será mais bela ou mais agreste, conforme for nosso viver aqui e agora. Depende de cada um de nós e não serão as atitudes egoístas que nos levarão a lindas opções. Devemos nos atentar quais as atitudes que temos para com os nossos companheiros de jornada terrestre. 2. André nos informa sobre Eusébio, dedicado servidor espiritual que adiou a sua opção de ascender às regiões mais elevadas por merecimento e coordena uma grande instituição de ajuda espiritual a encarnados e desencarnados. Essa instituição está localizada entre as regiões espirituais, entre as esferas inferiores e superiores, logo depois da crosta. Depois de estudarmos os livros anteriores de André Luiz, percebemos que há instituições desses espaços intermediários, onde os menos elevados têm a oportunidade de ascender a planos mais elevados, nem que seja um pouquinhozinho. Eusébio encontrava tempo para descer semanalmente a crosta planetária, satisfazendo interesses imediatos de aprendizes que se candidatavam ao discipulado, sem recursos de elevação para vir ao encontro de seu verbo iluminado na sede superior. Eles não tinham competência espiritual, capacidade de ascender ao nível onde estava Eusébio, e nem um pouquinho mais acima. Então Eusébio vinha. Temos aqui a informação de que há oportunidades de elevação a todos os que sinceramente se dispõem a aprender. André até lamentou que ele não tivesse tido a oportunidade de ter estado num grupo como esse. 4. De conformidade com o quadro hierárquico. E Eusébio estava em níveis espirituais acima de Calderaro. Entendemos que nos planos espirituais a classificação de hierarquia não se dá por decretos ou diplomas, mas por elevação espiritual, conseguida por esforços pessoais, e essa hierarquia não resulta em condições de supremacia humilhante, mas de consideração amorosa, pois os mais elevados o são também em bondade e amor. Então ele é respeitado no posto onde ele está, porque ele se fez merecer, e a pessoa sabe que ele pode doar esse conhecimento aos que estão ainda aquém dessa hierarquia. 5. Atender de modo direto aos irmãos encarnados. Os núcleos de estudo citados estão em plano físico, onde permanece sempre um assistente. Quer dizer, esse grupo de espíritos está no nível do plano físico e eles podem recorrer a eles durante o sono, em desdobramento. Entendemos que nos locais de estudo estabelecidos por encarnados sinceros no propósito de elevação, há assistentes que nos auxiliam. Isso é também nos grupos de estudo, sejam igreja, templo de qualquer natureza, centros espíritas também. Se ali se consagra um local de estudo, também a espiritualidade monta um posto de assistência educativa nesses locais, já devidamente protegido. 6. André descreve a atividade atual de Calderaro como sendo sem um roteiro rígido. Agia conforme as circunstâncias do momento, conforme fosse necessário. O escopo fundamental da tarefa circunscrevia o socorro imediato aos infelizes, evitando-se, quanto possível, a loucura, o suicídio e os extremos desastres morais. Ele era um socorrista, não é? Ou seja, prestava socorro emergencial conforme as situações se apresentavam. Isso nos mostra o carinho que recebemos constantemente dos planos mais altos. André vai com Calderaro para a crosta e descreve o lugar
tanto no plano físico como no plano espiritual, pois ele cita que os encarnados não podiam ver as claridades do local. Quer dizer, ele está desdobrado, mas ele não tinha capacidade espiritual de ver toda aquela paisagem maravilhosa como o André estava vendo. Aglomeravam-se algumas centenas de companheiros temporariamente afastados do corpo físico pela força liberativa do sono. Concluímos aqui que os núcleos de estudo estavam no plano terrestre espiritual, como eu já expliquei acima. Então, o templo existe, tem sua rotina, e durante a noite, quando não tem esse tipo de trabalho, as pessoas estão dormindo, se reúnem nesse espaço já consagrado, e ali é um posto de estudo. Todos podemos nos matricular, entre aspas, nesses centros de estudo. Basta que desejemos e no momento do sono nos propormos a isso. Nós nos propomos aí nesses núcleos de estudo, nós nos propomos a ajudar, a trabalhar, a fazer qualquer atividade que a gente esteja preparado. A gente não sabe ao que está preparado, mas há serviço para todos nós. E a espiritualidade nos conduziria ao local onde nós podemos ser úteis. Para isso, nós precisamos nos estar preparados para pedir, eu quero ir, eu quero ajudar, eu quero estudar. Continuando, assim como nós podemos nos propor atividades de auxílio, socorro, segundo as nossas capacidades de trabalho espiritual. 8º item, Calderário explica a André, estudantes do espiritualismo, em suas correntes diversas, que se candidatam aos serviços de vanguarda. Mais adiante, Calderaro detalha que esses espíritos encarnados e desdobrados, recém-desencarnados, já têm conhecimento relativo ao tema, recém-desencarnado ou desdobrado. Pois se o grupo fosse heterogêneo, pessoas que não sabem nada do plano espiritual, dificultaria e retardaria o trabalho de Eusébio, que teria que dar constantes esclarecimentos aos ainda despreparados para o assunto. O tempo é precioso em qualquer plano da vida. Portanto, cabe a cada um de nós nos prepararmos minimamente para poder participar desses grupos. Não é verdade? Calderaro nos fala que é uma multidão ali reunida para esses estudos. 1.200 pessoas, aproximadamente. Desse número, 80% se constituem de aprendizes dos templos espiritualistas em seus ramos diversos, ou seja, não necessariamente espíritas. Mais uma vez eu aviso, o mundo espiritual não é espírita. Precisamos ser pessoas boas, fraternas, interessadas em aprender mais sobre o mundo espiritual. Mais adiante, Calderaro diz que 20% dos restantes são auxiliares espirituais que ajudam na tarefa proposta. Calderaro descreve esses 80%. Tremem ante as tempestades naturais do caminho, hesitam no círculo das provas necessárias ao enriquecimento da alma. Ou seja, é como a maioria de nós. Sabemos um pouco, mas ainda ficamos inseguros com as tribulações da vida. Uma doença, a perda de um familiar, uma derrocada financeira. Ainda não entendemos que os fatos que nos ocorrem fazem parte de nosso plano individual de crescimento espiritual e devemos enfrentar com mais segurança e entendimento das razões úteis desses momentos mais difíceis. É a gente sempre perguntar o que eu preciso aprender com esse problema, com essa dificuldade, não é? Então, o que seria um problema passa a ser uma lição, a gente encara a lição de uma forma diferente, não é? Quando a gente tinha que estudar logaritmo na escola, não é? Se não souber, não passa de ano. Então, aqui é a mesma coisa. Se a gente não souber passar as dificuldades que nos aparecem, a gente não evolui. 11. Importante saber que instituições de restauração de forças abrem-lhes as portas acolhedoras em nossas esferas de ação. Se merecedores, nós temos sempre o suporte espiritual que nos apoia e inspira para o restabelecimento de nosso equilíbrio. Mas lembremos sempre que cabe a nós
os primeiros passos da recuperação. Não basta ficar orando, pedindo para ajudar, para fazer. A gente tem que dar os primeiros passos. Eles ajudam, mas nós temos que começar a tarefa. Não cai do céu. 12. Detalha Calderaro. A princípio, recebem-nos a influência inconscientemente. Devagarinho, gravando no concurso na memória, apresentando ideias, alvitres, sugestões, pareceres, inspirações beneficentes e salvadoras, através de recordações imprecisas. Por esse processo, vamos nos fortalecendo. Para facilitar esse processo, precisamos muito ter o hábito de nos ligarmos à espiritualidade, tanto no momento de adormecer como no de acordar. Dessa forma, nos ligamos mais à espiritualidade e temos mais capacidade de lembrar as orientações que nos ajudam a entender não só as razões dos fatos, mas caminhos de solução e aproveitamento. 13. André fica analisando as ações de Calderaro e Calderaro explica: o progresso material atordou a alma do homem desatento. Imagine que isso foi na década de 40 do século passado. E já era assim. Imagine nos dias de hoje, onde isso é tão mais premente. Ele se refere às tendências da humanidade em se fixar no crescimento material e os interesses espirituais ficam em segundo plano, esquecidos de que é o crescimento espiritual o objetivo da encarnação. A gente não vem aqui para passar férias, para ficar rico, para se divertir, não é? A gente vem aqui para uma evolução espiritual. Se a gente tiver isso sempre em mente, facilita. Na hora de optar, eu vou fazer isso ou aquilo, a gente vai escolher melhor. 14. O acaso não opera prodígios. Qualquer realização há que planejar, atacar, pôr a termo. Para que o homem físico se converta em homem espiritual, o milagre exige muita colaboração de nossa parte. O acaso não opera prodígios. Frase que precisamos ter em mente quando nos dispomos a agir. Programar as atitudes para que o êxito seja mais facilmente alcançado. Isso serve para todas as nossas ações. Não basta pedir aos céus que nos iluminem ou que nos façam ser melhores. Cabe a cada um planejar nossa rota de elevação e executá-la. Não é assim, que eu seja melhor, que eu tenha mais paciência. A gente precisa trabalhar nisso. A gente precisa programar essa tarefa. Hoje eu não vou perder a paciência com ninguém. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou fazer só aquilo. E cumprir. 1 dia, 2 dias, 3 dias, programando e executando. A gente chega lá. 15. Eusébio chega ao grupo e nos informa o texto. Fios de luz que os trabalhadores de nosso plano teciam em derredor, isolando-nos de qualquer assédio eventual das forças inferiores. É uma importante observação. Seja onde for, sempre há necessidade de nos protegermos das energias menos elevadas. Elas existem, especialmente nos nossos níveis de convívio na crosta. Então não custa nada a gente pedir. Quando você fala que Deus nos proteja, você está irradiando uma proteção. Certo? Então, a gente ajuda se a gente desejar isso. A gente manda força plástica. O nosso pensamento é matéria. Ele irradia matéria e ajuda a espiritualidade também a fazer essas correntes de força. Foi uma alegria estar com vocês mais uma vez, nesse novo livro. Eu aguardo os comentários de vocês, as observações que eu não tenha tido. Digam se estão gostando, se querem que eu mude alguma coisa. Para mim é uma alegria estar aqui. Um grande abraço, até o capítulo 2.